Depois de cantarmos com o Juninho Dezemi no bloco anterior, agora estamos de volta e para falarmos sobre mercado imobiliário. Pois é, nós vamos destacar agora no programa mudança na cobrança do valor de aluguéis no mercado imobiliário, né? Alugar um imóvel para você e o processo de separar a documentação, né? Conseguir fiador. Você já passou por isso? Já passou por esse verdadeiro martírio? Muita gente chama assim, né? Pois é. Agora, existem imobiliárias que alugam sem fiador, sem comprovação de renda, ou a locação é feita totalmente pela internet. É um exemplo do que está acontecendo hoje já, viu? Mas e aí você se pergunta, quais os riscos para quem tem imóveis para alugar ou para quem aluga? Será que essas mudanças trouxeram melhorias para o consumidor ou não? Quais os cuidados? Será que tem pegadinhas no meio disso tudo? Bom, vamos entender melhor então sobre este tema aqui no programa agora, com a participação do advogado Rafael Silva, ele que é especialista em direito imobiliário. Rafael, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Sírio. Obrigado. Pois é, Rafael, nós falamos dessa questão, né, da dificuldade que muitas pessoas tinham de alugar um imóvel, até por tanta burocracia às vezes. Mas separar a documentação, fiador com imóvel próprio naquela cidade onde ele iria alugar o imóvel, com renda. Mudou muita coisa? Mudou bastante coisa. Na verdade, existe uma certa resistência ainda pelas imobiliárias ainda que são assim, bem tradicionais e adotam ainda essa antiga forma, assim, por assim dizer, de fazer locação, né? Mas hoje tem mudado bastante. A gente está vivendo hoje uma revolução, uma nova revolução industrial, que é a Revolução 4.0. Os estudiosos sobre isso, um professor de uma faculdade alemã, ele mesmo fala que daqui a alguns anos na indústria só vai ter um homem e um cachorro. O homem para dar comida para o cachorro e o cachorro para não deixar o homem mexer na máquina. Uhum. Por isso é que as coisas hoje estão andando numa rapidez muito rápida e o processo de automação ele se torna cada dia mais presente. E isso tem se dado também hoje nas imobiliárias, nas novas formas de fazer locação e nas novas formas de fiança que existem hoje. Então a tecnologia está ajudando, está facilitando a vida também dessas pessoas, né? Eu falo tanto do locatário quanto do locador. Sim, com certeza. Antigamente você tinha uma pessoa para fazer uma locação na modalidade tradicional. Ela demorava entre 20 e 30 dias para reunir toda a documentação, isso mesmo, levar até a imobiliária, pedir à pessoa, que causa um constrangimento muito grande nessa questão de pedir toda aquela documentação, né? Então, isso a gente tem tentado fazer com essa revolução, com o que a gente chama hoje de imobiliárias 4.0, importando o nome da Revolução Industrial 4.0, que é essa automação dos sistemas. Hoje a pessoa ela pode escolher o imóvel da casa dela, mandar a documentação da casa dela, em minutos ela já vai ter a aprovação e reprovação do perfil para a fiança, né? E aí ela vai poder alugar o imóvel em 1, 2, 3 dias, o que reduz aí muito tempo da locação. Vai ter agilidade no processo e a pessoa não vai perder tempo também, né? Indo até a imobiliária levar documentação, porque tudo ali faz pelo celular mesmo, né? Pelo celular, hoje a pessoa consegue fazer tudo pelo celular. Ela faz de dentro de casa. Hoje a gente não tem mais tempo para ficar saindo de casa. As coisas são... O tempo nosso é muito escasso. Então, quanto mais você pode otimizar o seu tempo, melhor é para todo mundo. Desde que você escolha uma imobiliária de confiança, né, uma prestadora de garantia de confiança, para que não haja problema também futuro para a pessoa que está ali escolhendo aquela modalidade de garantia. Isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses cuidados que as pessoas que vão alugar esses imóveis devem ter, né, na hora de fazer esse processo todo ali pela internet, online, né? O que eles devem prestar mais atenção? Bom, presta atenção. Hoje, se você tem na internet, ela tem uma gama de informações. A gente tem hoje o Reclame Aqui, que é uma grande ferramenta para as pessoas buscarem, né? Colocar o nome daquela imobiliária que ela está indo lá, pesquisar, mesmo, né? Saber se aquela imobiliária tem, né, uma boa pontuação, se não tem muita reclamação. Né? Verificar ali no próprio Google ali, você consegue ver uma pontuação, consegue ver ali coisas que as pessoas falaram sobre aquela imobiliária ou não. Por quê? Hoje existem imobiliárias, a grande maioria delas são imobiliárias que trabalham bem, são imobiliárias que trabalham corretamente, mas as pessoas têm que se atentar a isso para não ter um problema na hora de locar e na hora da garantia. Né? Porque às vezes o que a pessoa está te falando ali para fazer uma locação não é bem o que vai estar dentro do contrato. Então, é muito importante também, às vezes, procurar uma pessoa
né, da sua confiança, um advogado da sua confiança, para dar uma olhada naquele contrato e ver se aquele contrato está de acordo com o que foi combinado anteriormente. Agora, como que funciona online? São exigidos os mesmos documentos de antes, hoje, para a pessoa alugar, por exemplo, um imóvel residencial? Eu vou te falar, a gente que trabalha lá na Locate, né, que é a Associação dos Locatários, Locadores e Adquirentes de Imóveis no Brasil, a documentação ela é bem simples, né? Hoje a pessoa precisa de identidade, CPF, comprovante de renda e comprovante de endereço. Ela mandou aquela documentação ali, em questão de minutos já vai sair a aprovação dela ou reprovação. A imobiliária ela tem que ser uma parceira da Locate ali e ela fazendo isso, em questão de 20, 30 minutos, ela já vai ter ali o contrato dela preparado para fazer uma vistoria inicial do imóvel, para ela já poder tomar posse do imóvel. E ela pode, primeiramente, alugar vendo as fotos ou não? É necessário também que ela vá ver esse imóvel? Bom, é interessante seguro, que a pessoa né? veja o imóvel, né? Vá lá, veja o imóvel, né? Veja as falhas que o imóvel tem, que geralmente o imóvel que está para locação, ele tem algumas falhas, né? Então, assim, ali no memorial descritivo ali da vistoria inicial, ela vai poder fazer alguma contestação daqueles pontos que talvez a foto ela só vai mostrar a parte boa, Exatamente. Né? Tem que ir lá, ainda mais, às vezes é uma janela que está quebrada com vidro trincado, o chão, né? A pintura que não está boa, tudo isso tem que estar detalhado ali, né, Rafael? Sim, tem que ter detalhado e a pessoa se verificar após ela entrou no imóvel, porque você só conhece o imóvel depois que você está morando nele. Exatamente. Né? Antes tudo está ali meio maquiado, né? Para poder realmente fazer com que a locação ocorra. Então, a pessoa está lá e começa uma infiltração. Ela tem alguns dias que ela combina ali com a imobiliária, geralmente são 7 dias, para fazer uma contestação daquele laudo inicial, porque lá na vistoria final, quando ela for entregar, ela tem que entregar da mesma forma. Então, é interessante que ela faça essa contestação para que, quando ela tem que entregar, ela não tem que pagar por isso. Agora, para a pessoa que vai locar esse imóvel, ela tem a mesma segurança que antes, por exemplo, colocando o imóvel para alugar dessa forma, direto na internet? Olha, existem, assim, o que eu peço é que as pessoas sempre, é o que a gente orienta, né? É que as pessoas sempre vá a uma imobiliária de confiança, né? Que pesquise sobre aquela imobiliária, que vá numa imobiliária de confiança, que trabalhe corretamente, que dê um bom atendimento para o inquilino, que não são todas as imobiliárias que dão um bom atendimento para o locatário. Né? E às vezes algumas dão atendimento só até alugar o imóvel também. E depois esquece, né? Esquece que aquele locatário está ali. E não é bem assim, né? Por exemplo, hoje, com a pessoa que faz uma fiança lá, uma fiança com a Locate, além de tudo, ela vai ter benefício. Ela vai ter desconto em farmácia, ela vai ter desconto em redes de shopping, mercado, internet. Então, assim, ela tem os benefícios. Então, assim, há um pós-aluguel ali, onde a pessoa tem um tratamento junto com a associação e com a imobiliária. Agora, toda essa mudança também, né, no mercado imobiliário exige um preparo maior dos profissionais da área também, eu acredito, né, para lidar com isso. Com certeza. Nem todo mundo está acostumado com a digitalização dos processos. Hoje mesmo, a gente enfrenta muita dificuldade quando a gente fala que os nossos processos ele é 100% digital. Aí as pessoas, mas e como que faz para colher as assinaturas? Eu falei, a assinatura também é digital. Isso ainda gera dúvidas, é verdade. Né? A assinatura também é digital. Hoje existem alguns aplicativos, algumas fornecedoras de certificado digital hoje na internet que têm essa certificação homologada. Então, a pessoa faz a assinatura da casa dela, ela recebe uma chave no e-mail, vai lá, faz a assinatura e aquilo ali tem a mesma validade de um contrato que foi assinado num cartório. E é seguro também, né? É totalmente seguro. Agora, em relação aos prazos de contratos, quais são as dúvidas mais comuns que as pessoas têm? Às vezes 1 ano, 2 anos, tem um prazo mínimo, não tem? Isso é muito interessante você ter tocado nesse assunto. Por quê? Prazo na locação residencial e comercial, eles têm suas especificidades e suas diferenças. Por que o prazo da locação residencial, em média, ele é no mínimo 30 meses, né? Porque ele tem que ser de até 30 meses para que a pessoa, após esse tempo, o contrato ele vive para o prazo indeterminado. Esse aí é o residencial. O residencial. 2 anos e meio, então. Isso. E durante esse tempo, a pessoa que está ali no imóvel, ela tem a garantia de se manter no imóvel. Né? O proprietário ele pode requerer o imóvel de volta, mas só em alguns casos específicos onde a lei permite isso. E já no comercial, o pessoal fala assim, mas o ponto é meu. Exatamente. Né? Depende. Temos que visualizar o contrato, porque o contrato ele também tem que ser redigido de forma legal. Ele tem que ter
até 5 anos, ele tem que ser redigido por um prazo de até 5 anos, né? De no mínimo 5 anos, e a pessoa já tem que estar exercendo aquela atividade ali por no mínimo 3 anos, para que ela sim possa ter direito ao que nós chamamos de ponto, mas o ponto nada mais é do que uma ação renovatória que a pessoa tem o direito de fazer após os 5 anos. Por quê? Chega lá, a pessoa fala assim, não, mas eu vou aumentar seu aluguel agora para 200% a mais, porque o mercado agora trabalha dessa forma. Você não tem mais contrato comigo. Eu falei, não, mas peraí, eu tenho possibilidade de fazer uma ação renovatória e aí trazer o meu aluguel para os patamares de mercado, porque senão faz com que os proprietários de imóvel também expulsem aquele inquilino dali, fazendo com que o aluguel seja um aluguel fora do que é praticado. E aumente o preço desordenadamente, né? Sim, sim. Às vezes é porque a pessoa quer o imóvel de volta, por algum motivo ali de um desacordo comercial que existe, né? Mas geralmente acontece, e acontece muito isso. E as pessoas não sabem os direitos dela e acabam, às vezes, entregando o imóvel e sim entregando um ponto que ela custou para fazer ali. Às vezes, perdendo até o negócio, né? Dependendo. Sim. Então, no caso de imóvel comercial, 5 anos. O contrato ele tem que ser redigido com no mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos. Isso. Ou os contratos, né, sucessivos têm que ter no mínimo 5 anos e a pessoa está exercendo a atividade dela ali por no mínimo 3 anos. Se ela mudar de atividade nesse período aí, então, nesse caso não vale. Pode complicar. Pode complicar a contagem do prazo. Uhum. E a gente vê muito isso, né? Sim. Às vezes imóveis, a pessoa está ali um tempo, não olhou direito essa questão do contrato e tem que passar o imóvel para frente. Sim. Né? Isso é um problema sério. E isso aí, é no contrato, então, que a pessoa deve se atentar na hora de assinar esse contrato? Isso. Por isso que a gente sempre fala, vai alugar um imóvel comercial, consulta um advogado especialista na área para que ele possa dar essa orientação para que a pessoa não sofra com esse problema depois, lá no final do contrato. Agora, essas mudanças no mercado de aluguel, a gente falou muito da questão do residencial. Essas mudanças também abrangem o comercial, o aluguel comercial? Não, o residencial é dentro daquilo que eu te falei, né? Ele tem um período ali de 30 meses, é o mínimo que é praticado dentro da locação residencial, porque ele também dá garantias para o inquilino e, após aquele prazo, né, ele se torna por prazo indeterminado e aí existe uma denúncia que a gente chama de denúncia vazia ou rescisão imotivada do contrato, que é onde a pessoa, o proprietário, não precisa de um motivo para reaver o imóvel, que é aquele motivo que eu falei que ele precisaria. Né? Ele pode simplesmente notificar a pessoa para, em 30 dias, ela devolver o imóvel. E se o inquilino quiser devolver esse imóvel antes desse prazo, como que fica? Aí também é interessante respeitar o contrato, porque existem contratos que podem prever a cláusula de rescisão antecipada, sem ônus, que é o que a gente chama de cláusula 12 meses. Ela é mais conhecida aí como cláusula 12 meses. Então, às vezes, a pessoa ficou lá 11 meses e 29 dias, e o contrato dela prevê a cláusula 12 meses. Ela vai ter que pagar o aluguel proporcional, se ela quiser sair antes dessa data. E às vezes a pessoa nem sabe que isso está lá no contrato, ou às vezes ela nem pede para que isso conste no contrato. Né? Então é importante as pessoas prestarem atenção, negociarem as cláusulas, porque às vezes a pessoa fica lá 1 ano e meio, 2 anos, né? E o contrato ainda não foi 2 anos e meio, os 30 meses, ela vai ter que pagar também a multa rescisória. É bem importante ficar atento a esse prazo aí. Agora, Rafael, essas mudanças todas no mercado, você acha que impacta de alguma forma as lojas, as imobiliárias, o espaço físico, a tendência que caminha para o virtual agora? Com certeza. As imobiliárias que não se atentaram para esse movimento, elas vão ter um grande problema num prazo curto de tempo. A gente já vê várias imobiliárias que estão tendo dificuldades na locação. Hoje existem novas modalidades de imobiliárias que a gente chama aí de imobiliárias virtuais. Elas vêm crescendo muito e elas vêm pegando bastante mercado daquelas imobiliárias muito tradicionais. Hoje as imobiliárias tradicionais elas estão focando mais na parte da venda e esquecendo um pouco da locação, porque a locação tem se tornado cada vez mais difícil. A captação, existe uma série de processos que a imobiliária tem que fazer até botar um imóvel para alugar e após ele estar alugado, ela tem que respeitar uma série de condições. Então, isso inviabiliza às vezes a alocação para a imobiliária e ela prefere focar na venda. Mas hoje, se a gente trouxer para dentro da imobiliária uma automação, um processo mais rápido, ágil e com segurança, garantia, a pessoa vai conseguir fazer com que a locação seja mais um negócio da imobiliária e não um negócio que seja negligenciado ali dentro daquela imobiliária.
Bom, então essas mudanças com certeza vão facilitar a vida também, além da pessoa que pretende alugar um imóvel, das pessoas que têm, às vezes, um imóvel parado há muito tempo e não conseguem alugar, né, Rafael? Sim, com certeza. Com certeza, isso facilita muito, né? É por isso que a gente sempre fala, às vezes a pessoa está lá com o imóvel parado há 6, 7 meses sem alugar, é porque presta atenção no trabalho que a imobiliária está fazendo dentro do seu imóvel, né? Veja se esse trabalho é um trabalho que ainda é considerado tradicional, um pouco arcaico, né? A gente chega aí para visitar algumas imobiliárias lá na Alocate, para a gente poder dar o treinamento pessoal, a gente ainda vê fotinhas coladas nas paredes dos imóveis. Não tem um site para a pessoa pesquisar nem dificulta imóvel. tudo, Dificulta muito para a pessoa, Porque né? com essa correria do dia a dia, a pessoa não vai até a imobiliária para ir lá ficar olhando fotos coladas na recepção, Hoje, né? existem várias plataformas onde a pessoa pode procurar o imóvel que melhor atende às necessidades dela. E a dica para as imobiliárias, então, é investir cada vez mais em tecnologia. Tecnologia, em automação e verificar quais tipos de garantias estão sendo oferecidas no mercado, né? A Alocate vem com essa ideia inovadora da fiança social, que é realmente trazer uma questão atual. O que é uma finança social? A fiança social, ela é uma nova modalidade de fiança, tá? É uma nova modalidade de garantia. Ela é uma fiança onerosa. A pessoa ela vai pagar um valor referente, por exemplo, ela tem um aluguel lá de R$ 1.500, ela vai pagar um percentual sobre aquele valor, em média de 12%. O locatário. O locatário ele paga, e ali ele tem a garantia do contrato dele durante todo o tempo de contrato, né? E aí, com a fiança social, o que entra? É o valor mais baixo, a facilidade, e ela ainda vai ter os benefícios, que são desconto farmácia, aqueles descontos que eu já falei, lojas de rede. Abrange outras questões, além do contrato de aluguel em si ali, né? Isso. Ela tem um cuidado, ela começa a participar de um todo, né? Ela não é uma pessoa sozinha ali, ela faz parte de algo, e esse algo que a associação está cuidando dela em cima dessas questões referentes aos contratos, né, aos benefícios que ela vai ter ali dentro. Ok. Rafael, muito obrigada por ter vindo conversar conosco. Um ótimo dia para você. Obrigado, Síria. E você aí de casa, olha, quero falar para você agora sobre o nosso grupo do WhatsApp, viu? Pois é, você pode e deve participar conosco dessa família que é o Manhã da Piedade. Lá nós vamos mandar para você conteúdos exclusivos aqui do programa, viu? A catequese, por exemplo, do nosso querido Padre Wellington, né? Todos os conteúdos aqui do nosso programa você pode ter acesso no nosso grupo do WhatsApp. Aparece aí na sua telinha, o código de área é o 3196529, né? Lembrando que tem esse 9 no início, 9652-7324. Então, participe, seja muito bem-vindo para saber mais sobre o Manhã da Piedade, viu? Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nosso assunto é saúde bucal. Voltamos já.